Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Que bom ter você aqui em mais um devocional. Hoje vou ler e vamos meditar em um versículo que tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. Vamos ler Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como disse anteriormente, esse versículo é um texto muito conhecido da Bíblia, mas nem sempre entendemos a profundidade dele. Por isso, hoje iremos meditar nessa palavra, entender que contexto ela foi escrita, entender qual era a promessa e como aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Esse versículo faz parte de uma carta que o profeta Jeremias enviou ao povo de Judá que estava no exílio da Babilônia. E o que tinha acontecido? O povo foi levado cativo, longe de sua terra. O templo de Jerusalém foi destruído e parecia que a esperança tinha acabado. E no meio disso surgiram falsos profetas. Chegaram dizendo que essa fase seria passageira, que logo este povo voltaria para sua terra, para sua casa. Mas a verdade revelada através do profeta Jeremias dizia outra coisa, que esse cativeiro duraria 70 anos. Ou seja, não seria algo rápido, seria uma longa espera, mas existia um propósito. E foi neste contexto de dor, de distância, de incertezas que Deus trouxe essa palavra. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É como se Deus dissesse, mesmo que agora pareça que tudo acabou, eu continuo no controle. Minha vontade não é o mal, mas é a paz. E no tempo certo, vou restaurar vocês. Então vamos olhar com calma para cada parte desse versículo. A primeira parte. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aqui Deus está dizendo, você pode até não entender o que está acontecendo, mas eu sei, eu tenho planos. Isso mostra que nada, nenhuma situação pega Deus de surpresa. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Continuando o versículo, pensamentos de paz e não de mal. A situação que o povo estava vivendo era de sofrimento, mas o propósito de Deus não era destruição. O cativeiro foi a consequência da desobediência, mas mesmo na disciplina, o coração de Deus estava cheio de amor. Vamos à última parte do versículo que diz: para vos dar o fim que desejais. Essa frase aponta para uma restauração futura. Deus estava dizendo: a história não termina aqui. O fim será de restauração, de esperança e de paz. Quando lemos esse versículo em Jeremias, precisamos entender que não é uma promessa de que tudo resolverá imediatamente. É uma promessa de que, mesmo que não entendemos o processo, Deus continua no controle. Esse povo precisava esperar 70 anos e na nossa vida não é diferente. Muitas vezes passamos por processo de espera, de silêncio, de lutas que parecem não ter fim. Mas esse versículo também nos lembra algo poderoso, que Deus tem planos maiores que os nossos e os pensamentos dele são sempre de paz. Isso não significa que seremos isentos da dor, mas significa que até a dor pode ser transformada em propósito. Quantas vezes olhamos para o presente e não conseguimos enxergar nada além da nossa dor,
da nossa dificuldade, mas Deus já está vendo o futuro. Enquanto nós vemos apenas um pedaço da história, Ele vê a história toda. E como podemos aplicar essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia? Na vida pessoal, talvez você esteja enfrentando um problema financeiro, uma enfermidade ou uma crise de ansiedade. Mas entenda, Deus não perdeu o controle da sua vida. Na fé, precisamos aprender a não buscar soluções rápidas ou atalhos. Às vezes Deus nos chama a confiar, a esperar e entregar tudo nas mãos dele. Tenha esperança, não desista mesmo que o cenário pareça difícil. Assim como para este povo o cativeiro tinha prazo para acabar, a sua luta também tem um prazo diante de Deus. Ore, entregando todos os seus planos, os seus projetos a Ele. Continue fiel mesmo no tempo de espera. E confie que os pensamentos de Deus são melhores que os nossos. Essa palavra nos ensina que a esperança não está na circunstância, mas no caráter de Deus. Ele é fiel e seus pensamentos sobre nós são de paz e não de mal. Mesmo quando não entendemos, podemos descansar na certeza que Ele tem o melhor para a nossa vida. Vamos orar juntos? Senhor, obrigada pela sua palavra. Obrigada porque mesmo quando não entendemos, o Senhor continua no controle da nossa vida. Nos ajude a confiar nos seus pensamentos que são de paz e a descansar no seu tempo. Aumenta a nossa fé e fortaleça a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.